Oi, o Sem Censura está começando agora. Um estudo recente do Ministério Público de São Paulo mostrou que 2 de cada 3 menores infratores vêm de famílias que não têm o pai dentro de casa. São jovens entre 12 e 18 anos, 42% deles não tiveram nenhum contato com o pai. E a função do pai, o papel do homem no século XXI, são assuntos do psicoterapeuta Sócrates Nolasco. Logo depois de ter perdido o filho, vítima de um assalto, o empresário Luiz Fernando Oderite criou a ONG Brasil Sem Grades, que defende o combate às causas da criminalidade e aponta a falta do pai e a falta de planejamento familiar como elementos decisivos desse processo. Por outro lado, há um canal para pais de todos os tipos que queiram trocar experiências, sugestões, dicas e angústias também de todos os tipos. Essa foi a ideia que motivou o empresário Daniel Passini e o sócio Leandro a criarem o site For Dad. Vamos conversar com o Daniel e saber como o site funciona na prática. Como toda regra tem exceção, aqui está o estudante João Rafael da Silva, que perdeu os pais quando ele era criança, superou vários obstáculos, criou uma história de sucesso para ele, trabalhou em vários lugares, vendedor, entregador de panfletos, jovem aprendiz, se formou em Relações Internacionais e agora vai fazer mestrado na Hungria. E como também a gente precisa de uma hora do recreio, a hora do recreio de hoje está a cargo do jovem pianista clássico Daniel Sanches. Ele está lançando o primeiro CD solo, que se chama Carioca, e no repertório tem temas que fazem parte da memória afetiva dele. Vamos conhecer a história e a música do Daniel. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, Twitter, Instagram e Facebook. Vou começar com o Sócrates Nolasco, porque a gente está pensando, a gente queria fazer esse programa em função de uma matéria, até que a gente leu, que 2 em cada 3 menores infratores não têm pai, e um menor infrator é apreendido a cada 3 horas em São Paulo. A situação não está fácil. É crítica. Eu acho que a gente vive numa transição mesmo, de modelo de sociedade. Eu acho que não só com relação a homens e mulheres, mas eu acho com o que significa hoje ser uma pessoa numa sociedade como a nossa, né? Então, acho que tem os papéis, acho que os papéis estão mudando. A questão da violência com os homens, que envolvem tanto meninos quanto meninas, mas na grande maioria envolvem os meninos. E esse envolvimento ele implica em questões, por exemplo, como taxas de uso de drogas e de álcool já com 12, 13 anos. Os índices de suicídio são bastante altos, né? Os meninos sofrem bullying na escola, mas cerca de 30% só conversam isso com os pais. Então, eu acho que tem uma máscara em torno do qual muitos homens e meninos se identificam com ela, no sentido de ser forte, poderoso, potente, dominador, né? Eu acho que essa máscara acaba se confundindo posteriormente com a ideia de ser homem, né? E muitos homens não se identificam com isso. Então, tem uma máscara que o cara coloca, mas para dentro você encontra dor, sofrimento, ressentimento. Isso explicaria a violência contra a mulher também, essa coisa do poder da... Exatamente. Quer dizer, o sujeito ele se confunde com essa máscara e ele, de algum modo, fica sem saber como expressar o que acontece dentro dele. Eu participei de uma dinâmica de grupo bem interessante uma vez e eram vários meninos e a pessoa que conduzia a mediação, ela dava uma máscara e na frente da máscara eles deviam escrever o que eles esperavam que as outras pessoas gostariam de vê-los fazendo e na parte de trás o que eles de fato sentiam. Então, na máscara social, todo mundo sabia que tinha que ser empreendedor, lutador, dominador, né? Mas por trás tinha raiva, ressentimento, mágoa e nada disso era falado. Eu acho que assim, os homens têm uma dificuldade de falar sobre o que estão sentindo. E grande parte deles não procuram ajuda porque acham que isso é uma demonstração de fraqueza ou eventualmente que isso é prova de que eles não são homem o bastante. E, de certa maneira, o que só vão procurar ajuda se estiverem malucos ou se eventualmente estiverem sofrendo de alguma coisa, de um mal-estar muito grande. Então, se construiu uma sociedade em cima desse parâmetro, né? Só que o que a gente percebe hoje é que isso não funciona mais, né? Quer dizer, no Canadá tem um ditado popular que ele diz que quando o pai falta, o filho manca. Per mancam, fils manqué. Eles fazem essa dobradinha, né? Faz sentido. Faz todo sentido. E eu acho que esse mancar acaba passando por uma dúvida sobre a própria capacidade de se sentir amado, entendeu? Tanto por pai quanto por mãe, eventualmente por
por amigos, por colegas, e eu acho que essa dificuldade de saber se de fato vale a pena ser amada, a criança tem isso nas surras. Quando a criança apanha, ela coloca em dúvida se ela de fato é boa o bastante para ser amada e não apanhar. Ela faz esse mancado, né? E o que acaba acontecendo é que há uma certa invisibilidade em torno dessas questões todas. Então, vamos ver os meninos, você pode pensar assim, bom, você tem um garoto que vai para uma super universidade e você tem um que está traficando, né? Você tem um modelo positivo e um modelo negativo. Os dois estão amparados na mesma referência. Estão querendo projeção social, estão querendo se sentir temidos, se sentir dominando, né? Quer dizer, o campo onde atuam. Então, assim, simbolicamente, há uma correspondência entre esses papéis de homens que vão para a violência, de homens que vão ser, eventualmente, estar expostos à situação de violência, e dos homens que vão, de alguma forma, se beneficiar da crença social e aí vão crescer profissionalmente, né, e por aí vai. Agora, você acha que o papel do pai é importante mesmo? Eu acho que sim. Agora, o que a gente percebe é o seguinte, mães amorosas e mães próximas inibem substancialmente, mesmo na falta do pai, o envolvimento dos meninos em situação de violência. Quer dizer, eu acho que o ser humano ele é dependente desses dois modelos afetivos. Eu acho que as crianças precisam de um cuidador. Se vão ser 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher, enfim, né? Quer dizer, eu acho que isso vai independer. Aquela criança tem que sentir de alguma maneira que as pessoas fazem aquilo e disponibilizam o tempo delas, porque ela de fato tem um valor e esse valor implica em amparo e proteção. Derite, você que defende há tanto tempo isso através do Brasil Sem Grades, como é que é a sua posição? O que você acha? Hoje, em uma semana, meu filho faria 40 anos, né? E vai fazer 14 anos que ele se foi. E, sei lá, isso foi uma intuição, né, que eu tive desse papel, né, da importância do papel do pai. E eu também me chamou a atenção essa mesma pesquisa da Folha de São Paulo, casualmente eu tinha visto ela, independente de ti, e eu quero dizer o seguinte, todos nós estamos assim, extremamente preocupados com a criminalidade, com a violência. O que eu quero dizer, esse modelo que sempre se dizia o seguinte, bom, a criminalidade, ela decorre da injustiça social e da falta de uma boa escola, da educação, etc. e tal. Eu acho que esse modelo, mais ou menos, ele se esgotou. Ele pode ter sido uma boa ideia, ele tem uma importância. O Brasil precisa de boa educação e o Brasil precisa melhorar a distribuição de renda. Porém, o que eu gostaria de dizer o seguinte, a distribuição de renda no Brasil está melhorando. A educação no Brasil, com todos os índices de analfabetismo, estão diminuindo. E a criminalidade, ela continua crescendo. Então, onde é que está o ponto que, vamos dizer, as pesquisas que nós temos lá em Porto Alegre? Por exemplo, existe o professor Jorge Furtado. Ele escreveu um livro, chama-se Delinquência Juvenil. Então, ele pesquisou exatamente isso que o nosso Sócrates acabou de falar. 68%, né, das crianças que entram, por exemplo, que abandonam a escola, né, tem o pai ausente. 60% das crianças que entram dentro do consumo de droga tem o pai omisso ou ausente. Aí tem uma outra pesquisa muito interessante, o abandono escolar. O abandono escolar é, vamos dizer, relacionado com a delinquência juvenil. Então, nos mesmos estados, a quantidade de pessoas que assim, aquele percentual de crianças que abandonam o estudo é muito semelhante ao percentual de jovens que praticam crimes. Entende? Existe uma correlação. E eu digo sempre, eu gosto de fazer umas frases assim, principalmente para a televisão, assim, importantes. Por exemplo, o que eu digo assim, o que nós precisamos para melhorar a segurança pública? Nós precisamos botar um PM em cada família. Daí os caras pensam assim, bom, agora o homem pirou de vez. Pirou de vez. Tu quer botar um PM em cada família? Sim, um pai melhor. Entende? Nós temos que pôr um pai melhor, um homem, porque o que é a anomia? O que é tu respeitar a lei? Onde é que começa a lei? A lei começa em casa. A função natural do homem é socializar o filho.
Aquela história que o pai leva a filha nos 15 anos, leva a filha, ele está socializando a filha. Essa é a função paterna. É a função de dar limites, de dizer o que é certo e o que é errado. Claro, daí as pessoas começam então a confundir. Ah, mas então tu acredita que uma mulher sozinha não pode? Claro que pode, mas não todas. Mas não todas. Então agora até vi uma explicação que talvez seja isso. Esse excesso de carinho, esse transbordar de amor pode suprir os dois papéis. Entende? Mas eu digo, nós temos que colocar a função do homem dentro desta questão da criminalidade. Homem não é banco de esperma. Tem uma pesquisa de uma socióloga gaúcha da Universidade de Brasília. Ela pesquisou em 180 mil certidões de nascimento a quantidade de certidões de nascimento que as pessoas não têm o nome do pai na certidão. E eu conversei com ela por telefone e ela me disse, no Brasil nós temos cerca de 15% da população, ou seja, 30 milhões de pessoas têm uma certidão de nascimento sem o nome do pai. E essa é a matéria-prima de toda essa criminalidade. Nos Estados Unidos você pode Essa é a matéria-prima da criminalidade. Na inseminação, o donor insemination. Você tem opção, as mulheres têm opção de, quando vão ao banco de sêmen, colocar doador indiscriminado. Você tem essa opção. Ok, mas aí nós já estamos... Casal de mulheres o que eu estou querendo dizer é o seguinte, de repente tem quantas pessoas que têm, vamos dizer, o nome do pai na certidão e não são bons pais, entende? Tem outras pessoas, tem todas as situações. Mas eu quero dizer o seguinte, a pessoa que não tem nem o nome do pai na certidão, o sujeito não se interessa por pagar uma pensão, não se interessa se aquela criança vai ir para a escola ou não vai para a escola. Não se interessa qual é o time de futebol, qual é o tipo de música, ela não se interessa por coisa nenhuma, ela não existem, entende? Então, eu já fiz, assim, nas várias palestras que eu já fiz, por exemplo, uma vez eu fiz uma palestra lá em Blumenau e eu desafiei o jornalista. Vocês vão depois aí pesquisar qual é as piores escolas, as escolas onde vocês têm mais problemas com os alunos. Vão lá na secretaria que vocês já vão identificar. As escolas onde existem mais alunos sem o nome do pai na certidão são as piores escolas, são as piores que têm os maiores tipos de problema. Eu acho que essa questão do nome do pai é uma questão também que passa por um aspecto simbólico. Né? Quer dizer, nome do pai significa valor, nome do pai significa respeito, né? Nome do pai significa apoio. Quer dizer, eu acho que essa questão de um pai melhor, ela passa pela família, mas passa pelo Estado, passa pela escola. Entende? Essas construções de papel de homem e mulher, eu acho que elas são construídas para funcionar num determinado tipo de sociedade. Mas você não acha que a gente não encara as coisas de verdade, assim? Planejamento familiar, questões assim, a gente aqui no encara, Brasil? Eu acho que o planejamento familiar aqui é um tabu, né? Quer dizer, nesse a gente sentido. não enfrenta. É um tabu. A questão religiosa, ela impede que se fale. Eu digo, mas olha, quando eu comecei, justamente eu comecei... Porque não tendo educação, você também não entende. Você tem que ter um filho e teu filho tem que ir para a escola. E essa situação você não foi para a escola. Claro que... É a mesma coisa com a menina que tem filho. A mãe teve filho com 14 anos, 14 ela anos. tem com 15... E a mãe dela teve com 14 também. Claro, todos eles, elas tiveram filhos na adolescência. Isso. Então, parece normal, natural. Sim, claro. Não, isso que você está falando... Quando, na verdade, não é. Não deveria ser. Isso que você está dizendo é uma coisa muito interessante. As pessoas deviam ter as suas próprias vidas, trabalhar nas coisas que... descobrir os seus sonhos e ter filhos também. Claro. Isso que você está dizendo é muito interessante, porque, por exemplo, se você for ver os videogames, né, e os filmes que se tem hoje na televisão e que os meninos manipulam, a grande maioria aparecem cenas de violência. A grande maioria. Isso é uma forma de modelagem. Tem alguns, inclusive, que aparecem cenas de estupro. Entende? Quer dizer, então, isso vai se transformando numa coisa que é natural, é um caldo. Mas não sei, Sócrates, eu não acredito muito que o filme, a TV... Não é porque eu faço TV, não, entendeu? Mas a publicidade a TV pode influenciar tanto. Eu acho que o que influencia mais é não ter uma família estruturada. Se a imagem... É não ter pai, mãe, ordem. Se a imagem não tivesse influenciando a publicidade, não estava hoje em dia nos patamares. Claro, a imagem influencia, tanto é que influencia que a publicidade funciona. É uma consequência. Não estou dizendo que tem um peso todo, mas tem peso. Daniel, você que é um pai participativo. Eu acho que é uma consequência. Acho que tantos erros geram uma demanda. Né? Isso é uma demanda que acontece, porque se a gente tem crianças mais violentas, o que vai vender para essas crianças? Coisas violentas. Né?
Que vai naturalizando. Exatamente. Vai Aí naturalizando. só que a coisa é progressiva e acumulativa, né? E ela vai tomando essa proporção. Sim, certamente. E o pai nunca foi estimulado para ter essa participação tão ativa, né? Eu vejo Imagina, por mim. em varas de família, entendeu? Até muito pouco tempo, aos pais não davam, o cara não tinha nem direito de pleitear a guarda, entendeu? Não, ainda é difícil. Não é? Mesmo bom, o pai aí- que tem todas as condições, ele ainda tem a predisposição para a mãe primeiro, né? Então, Você vê licença Eu maternidade e defendo essa paternidade no tese, Brasil. que a mãe tem direito primeiro. Não, Não em dá pra alguns ganhar dos casos dois eu também lados. defendo. Leda, Em não, alguns não, casos eu também só defendo. gostaria, sabe, houve uma época que eu escrevia, tá lá no Diário Gaúcho, que era um jornal lá em Porto Alegre, mas um jornal assim popular, muito interessante, foi uma experiência muito interessante. E eu de vez em quando, eu sempre falava a mesma coisa, na verdade eu estou 14 anos falando sempre a mesma coisa. E eu às vezes recebia cartas de pais, tá? Então eu cheguei a uma conclusão da seguinte maneira, vamos dizer, e eu justamente eu acho que o meu papel como homem é denunciar essa situação, essa omissão nossa dos homens. Porém, existe um lado feminino na coisa também, que a mulher tem que permitir ao pai, entende? O filho não é uma boneca que ela ganhou, que é exclusivamente sua e que ela faz da sua maneira. Entende? Isso também é uma coisa que os homens reclamam e que talvez hoje em dia essas questões de guarda compartilhada e tal. Quer dizer, o sujeito tem direito. Entende? Eu conheci, mas implantação de falsas memórias, né, nas crianças, etc. E muitas coisas assim, tem desagradáveis. desonestidades horrendas. Muitas coisas desagradáveis que algumas mães fazem em função de tentar se vingar da pessoa. Então, isso também é um outro aspecto que precisa ser levado. Agora, Sim, mas eu o acho principal problema, eu acho que é justamente nós, homens, as mulheres lá no década de 60 mudaram o comportamento sexual, ok? Mudou a família, mas nós, homens, existe uma nova mulher e agora tem que existir um novo homem. Esse é o ponto. Esse é o assunto que o Sócrates está se debatendo há muitos anos. Pois é, porque eu acho que houve Já um momento... fizemos essa entrevista outras vezes. Porque eu acho que houve um momento em que se precisou de um guerreiro, entendeu? Se precisou de um guerreiro, efetivamente, os estados queriam construir, né, fronteiras. Eu acho que hoje não se precisa mais dessa modelagem, mas a imagem fica, entendeu? E essa imagem, ela passa, por exemplo, se você for ver hoje, quantos dias de licença paternidade e maternidade? Há uma desigualdade. Mas tem que haver, porque a mulher amamenta o homem, não. Sim, mas veja bem, mas isso ela Não é vai assim amamentar. não é tão igual, né? Mas se a amamentação ela for a referência, entendeu? Você vai ver que a grande maioria das mulheres, por conta da licença do trabalho, que não vai estender aos 6 meses, ou eventualmente a 1 ano, elas vão deixar com 4, 5 meses, Leda. A grande maioria das mulheres voltam a trabalhar com 4 meses. Mas a licença continua, entendeu, né? Quer dizer, num período maior do que isso. A licença dura, não é isso? 4 meses? Não, a licença maternidade, ela Até tem... 6 meses. Não, até 6 meses. Dependendo da Mas no empresa. mercado Por de lei é trabalho de menos. hoje, é melhor você não ficar assim. Mas, por exemplo, o que você vai ouvir do patrão é assim, olha, o importante é a qualidade das horas dirigidas e não a quantidade. É mentira, uma criança precisa de quantidade. Ela precisa de quantidade de horas de atenção. Vai você dizer para o seu chefe, olha, a quantidade de horas não é importante, é a qualidade. Então, se eu ficar 10 minutos aqui no trabalho hoje, está tudo Com certo. muita qualidade. Entendeu? Não, na verdade, assim, eu acho que o que precisa ser ensinado, se é que se ensina isso, é que dá trabalho. Dá trabalho e criança precisa de quantidade. É um projeto, assim. Você vai ter filho, você tem que saber projeto que vai pra dar vida toda. trabalho, Projeto pra vida toda. que vai tomar seu tempo, que você vai perder algumas coisas engraçadas. Com certeza. Vai ganhar outras. Mas é um jogo, né? Não, eu concordo. Você não vai mais a todas as festas, você não vai chegar em casa às 7 horas da manhã, alegríssimo. É mesmo vai porque estar existe acordado vida já, fora entendeu? disso, né? Da Né? vida do playboy, tem uma vida sabe? fora. Não dá para levar assim. Né? Você vai ter que dizer não é chato pra caramba. Né? A criança insiste, a criança enche o saco, quer aquele negócio, você não tem dinheiro para dar. Ou você não quer dar porque você não acredita. Exercício da paciência. É um exercício. Sim, com tem que cumprir, certeza. tem que seguir esse ritual, entendeu? Verdade. Não É tem verdade, muita é verdade. criatividade nisso. Eu acho que o dia a dia... Todo mundo já levou não, todo mundo já... o dia a dia é esse. Agora, por exemplo, se você for ver no miúdo, cerca de quase 52% dos meninos já sofreram algum tipo de abuso e violência. Não é abuso sexual, não, é abuso de violência. É muita coisa. Então, Como é que reverte isso? Você tem alguma ideia?
Olha, eu acho que é um esforço contínuo entre família, escola, Estado, porque eu acho que o Estado vai financiar programas sociais em relação a esse tipo de coisa. A gente já sabe que acontece a maior incidência de violência e criminalidade onde há menos escolaridade, onde efetivamente recursos, onde tem menos dinheiro. Já se sabe de tudo isso, né? Agora, eu acho que é um esforço de escolas também, sabe? De monitoramento, de acompanhamento. Porque... Só o seguinte, nós fizemos, eu até escrevi um livro sobre isso, tá? Os Filhos da Mãe. Eu moro numa cidade pequena, São Sebastião do Caí, 24 mil habitantes, e nós tínhamos 6% das crianças que nasciam na nossa cidade, imagina, cidade pequena, nasciam sem o nome do pai na certidão de nascimento. Uma cidade pequena, imagina as grandes. Tá? Bom, então a gente fez um trabalho de envolvimento, digamos assim, desde a guria é engravida, né? Tudo bem, o cara não quer casar com a guria, porque são 2 adolescentes. Mas tudo bem, mas tu tem que reconhecer a paternidade. Então, vamos dizer, os assistentes sociais, tu tem que acompanhar a mãe do teu filho, tu tem que acompanhá-la tem que levar no médico, tu tem que ir junto no parto, tu tem que participar, tu tem que reconhecer, tu tem que pagar pensão, tu tem que fazer todas aquelas atividades. Tu não vai casar, é outra história, mas tu é pai, ok? Com certeza. Entende? Então, isso a gente pode fazer. E uma das coisas que se propôs na época, né, é o seguinte: uma das entregas do boletim durante o ano tem que ser feita pelo pai. Porque existe uma coisa que também... Eu estava até ouvindo antes ali, antes de nós entrarmos aqui no programa, o teu comentário. Né? Existe uma certa... A educação hoje em dia, toda ela praticamente é feminina. Então, na verdade, são as mães que vão, mas também é uma certa conveniência das professoras, entende? De já chamam as mães e tal, e elas se entendem melhor. Mas eu acho que nós temos que romper com esses modelos, entende? Dentro da escola, no sentido de que, por que não? Uma vez por ano, o pai não pode vir receber, e aí vai causar constrangimento alguma vez, sim. Mas alguém é a figura masculina daquela criança. Alguém é um tio, é um avô, sei lá, é um novo companheiro. Escola, o professor de educação física, ele fica muito como uma referência nesse sentido, assim, como uma referência positiva. Né? Quer dizer, está na escola, está num espaço que até então seria um espaço feminino, exerce uma função de liderança, entendeu? E tem uma capacidade de estimular os garotos a fazerem diferente aquilo que usualmente eles não fariam, né? Quer dizer, serem companheiros, né? Serem mais fraternos. Como é que era para você, Daniel? Você foi criado por pai e mãe? Engraçado, eu estou ouvindo aqui a história e estou me identificando com vários detalhes. Eu fui criado... Eu fui uma dessas crianças que teve o nome do pai na certidão colocado posteriormente, por diversas razões. Meus pais não eram casados, eram namorados e se separaram. E quando eu nasci, eles já não tinham um relacionamento mais. Caramba! Mas eu tenho uma convivência ótima com meu pai, somos amigos, temos uma relação boa. Mas a presença paterna na minha vida, assim, eu tive uma sorte imensa, foi do meu avô materno, já falecido, faleceu há uns 10 anos, que foi mais do que um pai, né? Então, assim, é engraçado que até hoje a presença paterna desse meu avô é impressionante, porque eu me pego, poxa, o que ele falaria aqui agora? E ele foi um desses pais guerreiros. A diferença de idade bem grande, meu avô era militar, ao mesmo tempo que era aquele pai durão, aquele pai que eu chamava ele de pai, ele não admitia que eu chamasse ele de avô, era engraçado isso. Ele me aprendeu, esse aqui é meu filho mais novo, etc. Você tem razão. E ele era aquele pai durão que, ao mesmo tempo, era o pai amoroso, que eu chegava da escola, pulava em cima dele, era uma coisa impressionante. E me acompanhou a vida inteira. E eu fui criado na casa dos meus avós, eu brinco, eu fui criado pela avó, né? Fui criado por esse meu avô, pela minha avó e pela minha mãe, e eu não tenho nenhuma vírgula na minha vida, nenhum detalhe assim que, puxa, poderia ter sido diferente. Não, eu acho que foi perfeito, foi maravilhoso. E uma coisa interessante que eu estou ouvindo aqui, que eu queria interferir para questionar, nesse debate sobre violência, sobre essas questões, sobre violência, assaltos, etc., menor apreendido, uma coisa que eu me pergunto, e eu sinto muita falta no debate, é sobre punição. Eu não percebo, assim, no debate sempre investir em educação, o Estado interferir mais, etc., mas eu não ouço, eu nunca percebo no debate
uma maneira de cometemos um crime, vamos punir, tem que ser punido. Não que isso seja já formada, a minha opinião, não é punição, enfim, mas assim, eu não percebo no debate isso como fui criado dentro de casa. Se você cometer um erro, você vai ser punido. Se você matou aula, você está de castigo, não vai ver TV uma semana, etc. Alguma coisa assim, como funciona a lógica doméstica. Você errou. Mas em nenhum debate tem mesmo. Eu não E eu vou percebo. dar o ponto de vista dos jornalistas, depois falam vocês. A gente não consegue uma pessoa que defenda isso. A punição? A gente só consegue, desculpa, hein? Não, imagina. A gente só consegue pessoas que passam a mão na cabeça. Pois é. No sentido de, mas a sociedade, o Estado. Essa é a voz das ruas. Eu tenho muito medo de onde isso vai chegar. Eu também. Porque eu me lembro de ter feito muitos programas sobre a chacina da Candelária. E eu tenho muito medo. Porque você vai vendo na internet, então, que é uma coisa que evidencia mais, as filmagens repetidas, os mesmos elementos ou parecidos, e a mesma situação. Tá muito e aquilo parecido. está se repetindo, vai chegar no momento que isso vai resultar em outra Sim, violência exatamente. maior. E eu não vejo providência, porque isso é com todo mundo, não é só com o menor. Não. Um prende solta, característico assim, da a nossa situação justiça. da lei, ela tem que se estabelecer, né? mas eu acho que cada um tem que ser responsável por aquilo que lhe E cabe, não por exemplo. sinto uma formação das pessoas. Olha, você vai ser mãe, incluindo nessa formação, você vai ser pai, você é responsável pelo seu filho. Sim, certamente. Não é? Mas é mesmo. Se você pega um menor, por exemplo, andando de táxi, né, 11 horas da noite, a responsabilidade. Seja Se o em que policial classe passa, social for. independente. Não adianta mandar o Uber buscar o seu filho. Não adianta. Ou o Mas radiotário. vocês percebem uma... Entendeu? Ele teria que ser responsável por aquilo. Se você eu não soltou tenho a menor esse dúvida. menino para Eu ele ir de concordo. trem ou de ônibus, ou se você mandou o Uber. Eu concordo. Mas o que a gente É a tá... mesma responsabilidade. O sujeito Só com mudou o 14 dinheiro anos, se ele que está você tá no gastando. Uber, se acontece alguma coisa, Ele não o podia Ministério estar Público sozinho não ali. podia. Não, mas o que a gente está discutindo aqui agora é o que a gente pode fazer com o resultado dessa criança. Porque essa criança, eu vejo ela que a tão gente não vítima preparou a criança. quanto a vítima desse assalto ou desse crime. Entendeu? Eu acho que se a gente resolver antes, a gente não vai ter. Mas a gente A não toma ideia- mas atitude tem para que- resolver mas eu acho antes que- há eu muito acho Não, mas eu tempo. acho que parte disso, Eu da vou participação dizer- do pai, de uma família, o Pois núcleo é, por familiar é isso muito que eu acho que a importante. família é a Não o pai, às sustentação vezes, disso. o cuidador, né? No caso do Daniel, foi seja o que avô. família não for. importa, né? O Aí gênero, Eu não concordo, contigo. eu concordo com Seja você, que Daniel. família Eu for. Os concordo. avós têm uma participação importantíssima. Mas São as assim, referências, eu acho que faltam o as exercício referências. da lei, ele é fundamental. Eu Não, posso entender eu o não tô- criminoso, entendeu? eu sei. Agora, ele não pode Não ficar foi isento isso da que eu- lei. o que eu quis dizer é que se a isento da gente lei não dá. conseguir- Não, Mas se não ele dá. ficar isento da punição, ele não dá. estimula eu concordo, não, ninguém a cumprir a certamente, lei. Certamente. E fica certamente. E nem todo mundo está envolvido com a Não, criminalidade. eu acho Quer dizer, necessário, o que eu mesmo estou querendo sendo- Claro, dizer tem um é que monte tem, de Tem um monte que não está tem envolvido. uma gente maneira mais simples. Entendeu? O João aqui, ele deve estar passado com essa história. Mas ele é um exemplo de sucesso. Claro, mas tem muita gente como o João, claro, com Entendeu? certeza. Tem um monte. É lógico. Mas acho que a falta do núcleo... Mas até seria interessante ouvi-lo agora. Eu estou querendo isso. Tá achando a gente muito louco aqui? Estou só absorvendo, filtrando e vamos ver. Vamos ver. Né? Você foi criado pela sua mãe, pelo seu pai, por quem? Meu pai, ele faleceu quando tinha ainda 11 meses de vida, né? Ele estava preso e morreu numa rebelião. Aí eu fui criado pela minha mãe, minha avó e meu tio. Mas na minha casa, o braço forte sempre foi minha avó. E depois Ela eu que fui botava morar... ordem. Sim. Essas avós. Aliás, beijo pra ela que deve estar chorando em casa agora. Depois eu fui morar com a minha mãe, só eu e minha mãe, né? E minha avó ficou com meu tio. Até que em 2012 minha mãe veio a falecer em um acidente de carro. Mas, assim, todo o meu desenvolvimento hoje eu devo a ela. Assim, minhas referências vêm sua mãe? dela, da minha mãe. A sua mãe. Que foi a primeira pessoa da família a concluir o ensino superior, eu vou ser agora o A segundo. segunda. E A sua mãe se formou em quê? enfermagem. Ela fez o auxiliar, técnico e depois a graduação. A graduação. Então ela era uma batalhadora, né? Bastante. Quando ela faleceu, ela estava em 4 empregos para prover Dá conta. tudo dentro de casa. Que vida de enfermeira é isso, né? Plantão 12 Uma horas. batalha danada, né? Sim, sim. E você aí foi morar com a sua avó de novo? Não, eu fiquei na casa que eu morava com a minha mãe. Você já estava grande? Já tinha 18 anos, foi no primeiro período ainda de faculdade. Você fez o quê? Relações internacionais? Isso. Lá em Niterói mesmo.
E aí eu vim, quando ele falou lá que ele vê esses jovens sem uma referência em casa tão vítima quanto os outros. O problema é quando a referência é o traficante, Então, isso. é o bandido. Eu acho que esse é um dos maiores problemas. Quando você fala da ausência da lei, assim, numa comunidade que você, além de não ter a figura do pai ou da mãe, enfim, você ainda se apresenta um cara que oferece um brinquedo, oferece um biscoito, Claro. aquele acaba sendo a referência daquela criança. E aí... do legal, vai- do Sim, importante. sim. E aí o cara tá com tênis bacana. Sim. Não, ele tem roupas bacanas. Tudo leva para né, É uma experiência mistificação de em torno serviço, de desse. acolhimento. Ele me viu, então eu naturalizo aquilo ali. Se eu vou traficar, se eu vou roubar, se eu vou matar, enfim, fica dentro do escopo de alguém que tem um vínculo, né? Que me dá proteção, me dá segurança. Vira a tribo dele. É isso que eu ia dizer. O traficante nessa situação, ele não é agressivo, ele dá atenção, ele dá o amor, ele, né? Entre Ele aspas. vai cobrar depois. Tudo bem, né, mas transformando em a mulas, criança né, recebe mas- dessa forma. Ele que cuida. Sim, mas ele ampara. Sim, É. ampara, ele ampara. Até para a conveniência dele. Eu já tive ampara. empregada doméstica que dizia assim, não tem problema, eu não vou apanhar de novo. Eu falei, vamos na delegacia da mulher. Não, não vou, já fui no traficante, já disse a ele. É isso E mesmo. ele vai ele vai resolver. resolver. Então ela não ia mais apanhar. Olha que a bondade do traficante, como ele é legal. É quase um poder Né? do Ele ia dar um Estado. corretivo no marido, ela não ia mais apanhar e ela ia ficar devendo esse favor para ele. Ele Com certeza. triangulou direitinho. E ele faz esse papel de referência, né? Uma Aí referência tem você que faz ter. o quê Se é negativo, com vai isso? para o espaço. Não, eu queria só assim pôr mais um elemento, porque esse exemplo do João é muito bom, né, e parabéns por todo o teu esforço, por tudo isso. O seguinte, o fato do pai dele ter morrido quando tinha 11 meses de idade. Então, a ausência do pai para ele é uma ausência logicamente explicada. O pai dele, para dentro dele, o pai dele iria amá-lo no momento que tivesse saído da cadeia, iria amá-lo, gostava dele, quis, amou a mãe dele, entende? Só que morreu. Então, ele não tem uma mágoa. Ele não tem um buraco. Ele não tem um buraco, ele não tem buraco uma mágoa, afetivo. porque há uma explicação lógica, natural, para a ausência do pai. Agora, o que magoa profundamente as crianças, seja que o pai está ali do lado, ou que o pai está até dentro de casa e não, vamos dizer, é um pai omisso, porque dizem também as pesquisas que, né, o pai omisso é muito pior do que o pai totalmente ausente e tal. Aquele que está ali do lado, mas, vamos dizer, ele terceiriza tudo. A criança nunca tem a possibilidade de participar dentro da vida. Você não consegue nem falar com a pessoa, a pessoa Então, tão talvez ocupada. isso... Né, mas eu gostaria, assim, sempre de enfatizar que tudo isso que nós estamos colocando, assim, em termos de criminalidade, nós temos que colocar essa situação da situação do pai. E eu sempre, quando eu venho aqui, eu sempre imagino assim, ó, teu programa é nacional, tá? Então, de repente, tem alguma professora, uma escola pública, aí nesse interiorzão do Brasil. E eu procuro trazer algumas experiências. Uma vez foi feita lá no interior do Rio Grande do Sul, um grupo de adolescentes. Cada adolescente da aula ganhou um pintinho para cuidar, ou seja, Então, tu tinha que alimentar, tu tinha que limpar, porque ele fazia cocô toda hora, tu tinha que... Entende? Daí tu ia sair, mas tu tinha que deixar com alguém. Então, representou aquela... E claro que teve pinto que morreu e que não sei o quê, que não sei o quê. Mas então representou toda aquela situação, né, de ter um perfeccionamento, de cuidar de um filho, entende? E é muito bom, assim, as gurias, principalmente, se lembrarem de uma coisa seguinte: no primeiro filho, tu ainda continua estudando. No segundo filho, acabou a tua perspectiva de estudar. Agora, o que a gente percebe é que a quantidade de meninos envolvidos em situação de criminalidade é assustadoramente maior que de meninas. De meninos. Meninos. Porque eu acho que tem essa coisa a ver com poder, com a... Eu ouvi falar na questão do... Ninguém copiou o He-Man, né? Não, ninguém O He-Man do desenho era um barato, porque ele defendia a natureza, ele não matava, né? Ele defendia a She-Ra sem matar. Ninguém copiou, todo mundo sempre copia o desenho. Tem uma hipermasculinidade hoje vigente, né? Eu ia colocar exatamente isso. Parece até meio romântico falar isso, mas eu acho que a falta de afetividade, que é muito mais fácil para a mulher do que para o homem, eu acho que chega nessa situação que você colocou. Sim. E o homem tem muita dificuldade, ele mistura afetividade com masculinidade. E com erotismo. Ele acha que, erotiza. que ser afetivo com o filho
vai influenciar na decisão de gênero do filho. São uns absurdos. Eu vou ter que fazer um intervalo, mas a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil.